Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com os irmãos. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 11. Por favor, irmãos, preste bastante atenção na leitura, não feche sua Bíblia. Se você for acompanhar aqui, não feche os seus olhos. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, eu perdoo, porque de fato o tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz, notem, na presença de Cristo. Verso 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque entendemos sim, que é um privilégio poder estudar a Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia e fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, Paulo está instruindo a igreja de Corinto sobre como eles deveriam tratar um irmão que tinha sido disciplinado, mas que tinha se arrependido dos seus pecados. Um dos temas mais espinhosos dentro da igreja evangélica e mais polêmico é a questão da disciplina. Como que nós devemos tratar aquelas pessoas que cometeram aqueles pecados que nós chamamos de pecados grosseiros, aqueles pecados que trazem prejuízo para a pessoa, trazem prejuízo para a comunidade, para a igreja, para a família e para o povo de Deus. A disciplina na igreja não é um assunto visto com bons olhos. Tampouco é uma prática muito difundida no meio cristão. A maioria de nós gostamos da paz a qualquer preço. Ou seja, eu abro mão de certos princípios só para não confrontar, só para não brigar, só para não ter aquele impacto. Eu vejo às vezes que pais querem ser muito bonzinhos com seus filhos, por isso não confrontam seus filhos, não olham dentro dos olhos dos filhos, não corrigem os seus filhos. Eu costumo dizer uma coisa, eu não faço questão nenhuma de ser amigo dos meus filhos, eu quero ser pai para os meus filhos. Eu não quero ser amiguinho de filho, quero ser pai dos meus 3 filhos. Irmãos, será que pode haver paz espiritual se não houver pureza espiritual? Eu creio que não. Por isso nós não podemos pegar determinados problemas e varrê-los para debaixo do tapete. A disciplina na família, no trabalho e na igreja faz parte dos ensinamentos dados por Deus na sua palavra. Então, irmãos, primeira coisa que nós vamos ver aí no texto, que a disciplina, ela é necessária. Ela não é uma escolha, ela é um mandamento. Segundo, ela é extremamente necessária. Olha comigo aí o verso 5 e 6. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim,
Mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. Primeiro, irmãos, é necessário que você e eu saibamos que homem é este que foi disciplinado na igreja de Corinto, que se arrependeu dos seus pecados, que precisava agora ser restaurado à comunhão. Paulo aqui não menciona o nome, mas nós temos 3 possibilidades. A primeira delas é que este homem aqui, dito por Paulo, é aquele do capítulo 5 de 1 Coríntios, que mantinha relação sexual com a sua madrasta, com a esposa do seu pai. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é um líder dentro da igreja de Corinto que liderou uma rebelião, uma oposição ao apóstolo Paulo. E terceira possibilidade, o mesmo homem que cometeu o incesto, que é narrado lá na primeira carta, no capítulo 5, é o mesmo homem que liderou a oposição ao apóstolo Paulo. Dessas 3 possibilidades, a terceira é a mais plausível. Este homem aqui não só cometeu incesto, ele também liderou uma oposição, uma rebelião ao apóstolo Paulo. Quando este homem foi disciplinado lá atrás, no capítulo 5 de 1 Coríntios, diz lá no capítulo 5, verso 5, que Paulo entregou a Satanás, para que Satanás destruísse a sua carne, para que ele não fosse para o inferno. Isso é uma figura de linguagem, irmãos. Isso não é literal. Significa que ele foi excomungado, tirado da comunhão, voltou para o mundo, para que ele observasse a necessidade de se voltar novamente, se arrepender dos seus pecados e reconciliar-se com Cristo Jesus. Segundo, irmãos, Paulo disse que ele deveria ser excomungado, ou seja, tirado da comunhão, porque ele seria como um velho fermento. Ele iria contaminar todos os demais. Terceiro, Paulo diz que ele é um malfeitor, ou seja, ele havia feito uma coisa má, mal feito, malfeitor. Paulo diz que a igreja deveria chorar a disciplina deste irmão. Deveria discipliná-lo, mas deveria chorar. Este homem também, irmãos, incestuoso, agiu como líder de oposição ao apóstolo Paulo. Essa pessoa estava insuflando os ânimos e disseminando calúnias contra o apóstolo Paulo. E algumas calúnias que ele, mais um grupo, lá da igreja de Corinto, levantou contra o apóstolo Paulo. Primeiro, que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, porque um apóstolo de Cristo Jesus não poderia sofrer tanto como o apóstolo Paulo sofria. Perceberam a teologia da prosperidade dentro da igreja de Corinto? Se ele é apóstolo de Cristo, se ele foi chamado por Cristo, se ele foi comissionado por Cristo, por que ele sofre tanto? E nós sabemos que o sofrimento de Paulo foi justamente porque ele foi chamado por Cristo, comissionado por Cristo e fiel a Cristo. Mas a igreja de Corinto reverteu, dizendo: não, este homem não é de Deus. Se ele fosse de Deus, ele não sofreria tanto assim. Segundo, que Paulo não fazia parte do colégio apostólico. Ou seja, Paulo não fazia parte daqueles 12 discípulos que andaram com Jesus. Depois Judas se mata, entra Matias. Ou seja, Paulo é um falso apóstolo, porque ele não andou com Jesus. Terceiro, Paulo dava muita ênfase à graça de Deus, à misericórdia de Deus, à bondade de Deus. E os membros da igreja de Corinto, a ala judaica, dizia: não, este homem não pode ser de Deus. Ele fala muito de amor, ele não fala de juízo,
ele não fala da lei de Moisés. Por outro lado, a ala filosófica da igreja dizia o seguinte: não, este homem não tem um discurso bonito, eloquente, ele não fala bonito como os filósofos gregos, ele não pode ser de Deus. E quarto motivo, irmãos, é que Paulo escreveu uma carta pesadíssima. Essa carta se perdeu. Na verdade, Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Corinto. 2 cartas se perderam. Então, a que nós chamamos de primeira carta, na verdade, é segunda. E que nós chamamos de segunda, na verdade, é a 4ª carta, escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo vai dizer no capítulo 7, do verso 5 a 11, que essa carta dura, pesada que ele escreveu, deu muito resultado. Inclusive, este irmão aqui se arrependeu. Este homem aqui, irmãos, não só causou tristeza no apóstolo Paulo, diz aqui também que ele causou tristeza na igreja. Olha aí, ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja áspero demasiadamente, digo que em parte a todos vós. Ou seja, este homem trouxe muito sofrimento para o apóstolo Paulo. Ele trouxe sofrimento para aquelas pessoas que estavam em volta dele. Agora eu queria abrir um parênteses aqui e fazer um comentário. Quando você e eu nos rebelamos contra Deus, nós trazemos sofrimento para a gente e sofrimento para aqueles que estão em torno da gente. Deixa eu dar um exemplo. Jonas. Preguei recentemente aqui 4 posturas de Jonas. A primeira delas é que Jonas deu as costas para Deus. E nós vimos que ele trouxe juízo sobre a vida dele e sobre a vida de todos aqueles que estavam no mesmo navio do que Jonas. Este homem aqui da igreja de Corinto, ele trouxe sofrimento para o apóstolo Paulo. Ele trouxe sofrimento para os irmãos da igreja. Muitas vezes nós trazemos sofrimento para a nossa vida. E de tabela, nós trazemos sofrimento para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos, para os nossos amigos mais chegados. O pecado, ele nunca traz prejuízo apenas à pessoa. Ele sempre respinga nas pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos aprender isso o mais rápido possível. Se eu não me amo, pelo menos que eu ame os meus filhos, a minha mulher, os meus pais e por aí em diante. Irmãos, é interessante que o apóstolo Paulo, ele suportou com alegria açoites. Paulo apanhou muito. Ele suporta com alegria prisões. Ele suporta com alegria ameaças. Ele suporta com alegria privações. Ele suporta com alegria até a possibilidade de ser morto. Mas ele fica extremamente triste quando ele vê alguém que ele ama se rebelando contra ele e trazendo prejuízos para ele, para as pessoas e para o nome de Cristo. Isso é encantador no texto. Saber que este homem ama mais a Cristo e as pessoas do que a ele mesmo. Que o compromisso não era com o seu nome, mas com o nome de Cristo. Outra coisa interessante, notem aí, que a disciplina na igreja não foi decidida pelo apóstolo Paulo. Ele não estava nem lá. E olha o verso 6. Basta-lhe a punição pela maioria. Ou seja, a maioria dos irmãos decidiram disciplinar, corrigir este irmão faltoso. Tudo indica que os irmãos de Corinto seguiram à risca aquelas ordens de Jesus, aquele processo de disciplina. Aí Paulo ficou extremamente tranquilo. Agora, irmãos, 3 coisas que nos chamam a atenção aqui. Primeiro, o pecado
ele tira a alegria e a força da comunidade, da igreja. O pecado afasta da presença de Deus. O pecado nos faz frágeis, vulneráveis diante do inimigo. Segunda coisa que nos chama a atenção aqui é que a disciplina não é uma vingança, é um ato de amor, de correção. Outro dia eu disse aqui que uma moça uma vez falou assim comigo aqui na igreja: eu vejo que o senhor dá bronca demais em mim. Por quê? Eu falei assim: porque eu gosto mais de você do que dos outros. É porque eu gosto mais de você do que dos outros. Deixa eu dizer uma coisa, eu nunca puxei a orelha de filho de ninguém. Eu nunca dei uma palmada em filho de ninguém. Mas já puxei a orelha dos meus 3 filhos. Já dei uma palmada naquele lugar tradicional dos meus 3 filhos. Sabe por quê? Porque eu amo os meus 3 filhos mais do que qualquer coisa aqui debaixo do sol. Então, disciplina não é vingança, é um ato de amor. Irmãos, tem um sacerdote na Bíblia que diz que ele amava mais os seus filhos do que a Deus. O que aconteceu? Seus filhos se tornaram perversos. Ele não corrigiu seus filhos, ele não confrontou seus filhos. Seus filhos se tornaram sacerdotes corruptos, mundanos. Eles morreram assassinados, Ofni e Finéias. E quando o pai soube da morte do filho, ele caiu para trás, ele era muito obeso, ele quebrou o pescoço e ele morreu. O nome dele era Eli. Ele era um homem de Deus. Mas, no entanto, ele amou tanto os seus filhos, que colocou os seus filhos no lugar de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos que ter um cuidado para que filhos, marido, esposa, não se torne um ídolo na nossa vida, a ponto de se interpor entre nós e Deus. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. O resto vem a reboque. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você vai cuidar melhor dos seus filhos. Você vai cuidar melhor do seu cônjuge. Você vai cuidar melhor da sua reputação. Você vai cuidar melhor do seu caráter. Quando você escanteia Deus, ou coloca Deus na periferia da sua vida, você vai trazer sérios transtornos para a sua vida e para a vida dos seus. Diz a Bíblia que Davi nunca contrariou um filho que chamava Adonias. E este filho tentou roubar o trono que o seu pai deixara para o seu irmão. O texto é simples, diz assim: Davi nunca havia contrariado o seu filho Adonias. A correção é um remédio amargo, que traz alívio e restauração. O remédio é amargo, mas o resultado é doce, é prazeroso. Às vezes, irmãos, um beliscão que a sua mãe te deu, quando você era pequenininho, evitou que uma água fervendo caísse sobre o seu peito, sobre os seus braços e sobre o seu rosto. Eu fico pensando, irmãos, uma criancinha de 2, 3 anos, passa em frente a uma vitrine de doces. Aqueles doces que falam com a gente. Você já viu um doce que fala com a gente, com você, não? Aquele doce que vem e você fala assim: vem cá, vem cá. Aquele doce maravilhoso, aquele chocolate assim. Passa uma criança de 3 anos lá. Pede à mãe aquele doce. Pede o pai. Aí o pai não. O pai tem dinheiro. O pai é um homem aquinhoado, é um homem rico, mas ele não dá o doce para a filha. A filha chora, a filha lamenta, a filha fica triste. Mas o pai sabe que a filha é diabética. Se ela comer o doce, ela vai passar muito mal.
Deus sabe quem nós somos. Ele sabe que nós precisamos ser disciplinados, corrigidos, para o nosso próprio bem. Outra coisa, irmãos, quando uma pessoa se arrepende, ela precisa ser perdoada e restaurada. Olha comigo o verso 7 e 8. De modo que deveis, pelo contrário, notem, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Notem que Paulo pede o quê? Restauração para quem se opôs a ele, a quem trouxe prejuízo para o apóstolo Paulo, a quem levantou acusações falsas e mentirosas a respeito do apóstolo. Perceberam a grandeza de Paulo? Perdoa. Não só perdoa, diz o texto aqui, conforta-o. Irmãos, Paulo está dizendo, não precisa fazer nada com ele não. Não cabe vingança. O que cabe aqui é restauração, é conforto, é consolo. O alvo da disciplina é restaurar, é levar a pessoa a se quebrantar, a se arrepender. Se o sujeito se arrependeu, perdoa. Agora, não é só perdoar, é confortar, é restaurar, é trazer para perto de si. Irmãos, deixa eu repetir. As 4 posturas de Jonas diante de Deus. Primeiro, Jonas virou as costas para Deus. Aí nós sabemos o que aconteceu. Veio o juízo de Deus. Uma tempestade, ventos fortíssimos. O navio quase afundou. Jonas foi lançado ao mar. Foi engolido por um grande peixe. Depois o peixe, dentro da barriga do peixe, Jonas teve outra postura. Qual foi a postura? Ele ficou de joelhos diante de Deus, clamou a Deus. O que Deus fez com Jonas? Ouviu a sua oração e o perdoou. No capítulo 3, Jonas está de quê? De pé diante de Deus. Deus dá uma segunda chance a Jonas. Jonas vai em Nínive, ou fazer a obra de Deus, mas vai com o coração duro, magoado, ressentido. Aí ele senta numa montanha, achando que Deus vai mandar juízo para Nínive. Só que Deus não manda juízo, Deus manda misericórdia. Nínive se converte. Sabe o que Deus faz com Jonas? Deus trata o coração de Jonas, mandando uma planta que cresce de um dia para o outro, que traz conforto, sombra. Jonas se alegra, vai dormir. De noite Deus envia um verme, o verme come aquela planta. No outro dia Jonas começa a lamentar, reclamar. Aí Deus disse: Jonas, você está tendo misericórdia de uma planta que cresceu de uma hora para outra, que não te custou nada. Acaso não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, que clama dia e noite? Deus chamou Jonas, Deus ouviu Jonas, Deus perdoou Jonas e Deus confortou o coração de Jonas. Você e eu temos que copiar o Senhor. A nossa referência é Deus. Irmãos, o perdão aqui significa que ele deveria ser aceito de volta para a comunidade. Não era um perdão da boca para fora, mas sim um perdão que significa a aceitação. Olha que diz o texto aqui. Olha comigo de novo. Verso 7. De modo que deveis, é dever. Pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. A palavra aqui, irmãos, confortar significa consolar, encorajar,
colocar-se ao lado de. Pensa bem, Paulo está dizendo, olha, se coloque do lado dele, dê a ele força, ânimo, para ele recomeçar tudo de novo. Olha o que Paulo diz aí, para que não seja consumido por excessiva tristeza. O perdão é um remédio extraordinário para curar um coração ferido, magoado, ressentido. E perdão, irmãos, não é uma opção. Perdão é mandamento. E eu vou repetir o que eu falei no sermão de domingo passado, se eu não me engano. Perdão é mais do que sentimento, é decisão. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem o seguinte, eu não senti aquela coisa ainda no coração de perdoar. Deixa de frescura, vai. Você não vai sentir nunca. Seu coração é ruim. Você tem que fazer um exercício espiritual. Entendeu? Ninguém vai na academia, fica 10 horas fazendo exercício, sai de lá com músculo, não. Todo dia, todo dia, todo dia. Uns tomam até remédio de cavalo, mas é todo dia, todo dia. A mesma coisa, exercitar a nossa alma, o nosso coração. Senão a gente não perdoa, não, gente. É igual amar. Paixão, isso é de uma hora para outra, a gente não precisa fazer nenhum exercício. Mas amar é muito exercício. Quando alguém casa, ele tem que tomar uma decisão. Eu vou amar este homem. Eu vou amar essa mulher. Você sabia disso? Tem gente que fala assim, ai meu Deus do céu, eu estou sentindo um arrepio danado. Isso passa. Sabe, com 33 anos, estou arrepiando de novo, mas José, igual eu arrepiei quando eu conheci ela. Com este frito, deve estar arrepiando um pouquinho, né? Mas, irmãos, hoje conversando com o casal, eu disse o seguinte, olha, no relacionamento, tem todos os tipos de amor. Tem o amor platônico, eros, que é o amor da paixão, um amor que pega fogo. De vez em quando cai uma aguinha lá e apaga mesmo, a gente não toma cuidado. Tem um amor de posse, amor aristotélico. Eu amo porque ela é minha, eu amo porque ele é meu, eu valorizo aquilo que eu tenho, eu valorizo aquilo que é meu. E tem o amor ágape, que é o amor que ama, não por causa das virtudes, mas apesar delas. Não pelos méritos, mas apesar dos deméritos. É assim. O amor coloca o outro no centro, e não a gente. Irmãos, se a igreja estava unida na hora da disciplina, ela tinha que estar unida agora na hora da restauração. Irmãos, quando alguém se arrepende, ele tem que ser reconciliado, ele tem que ser reintegrado. O objetivo da disciplina não é a destruição, é a restauração. Olha, irmãos, Paulo diz que ele mesmo perdoou, olha o verso 10 comigo. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de quem? De Cristo. Irmãos, eu vou usar uma linguagem bem simples de entender. Estamos juntos. Foi isso que Paulo disse aqui. De eu que gosto, né, de eu. Estamos juntos. Sabe quando você quer falar para a pessoa assim, olha, a gente não fala nem estamos, né? É estamos juntos. E dá um soquinho. Foi o que Paulo fez aqui. Estamos juntos. Eu estou com vocês. Irmãos, olha que frase terrível que eu li outro dia. Eu anotei aqui. Eu amo a humanidade. O que eu não tolero são as pessoas. Eu amo a humanidade. O que eu não tolero são as pessoas. Que frase, hein? Irmãos, olha para mim. Vai sair só minha voz. A de vocês não aparece na filmagem, não. Vocês acham que perdão é natural? Ou sobrenatural? Oi, pode falar. Sobrenatural.
A tendência nossa é perdoar? É claro que não, gente. Tem uma parte do nosso cérebro que fica extremamente contente quando a gente se sente vingado. É a mesma parte do cérebro que fica muito feliz quando alguém diz assim: puxa vida, você é bonito, hein? Puxa vida, você é bonito, hein? Puxa vida, você é inteligente, hein? Puxa vida, hein? É a mesma parte que fica feliz quando você recebe elogio. É a mesma parte do cérebro que fica muito satisfeita quando você se sente vingado. Sabe a cena que os italianos mais gostam de ver? É Mussolini e a sua mulher enforcados na Praça de Milão. Irmãos, por que as pessoas gostam tanto de passar tragédia para a gente? Morre a pessoa baleada, antes do cara morrer, eles já mandam a foto para a gente. Eu não sei, antes de tirar, não sei o que está acontecendo. É rápido demais. Entendeu? Às vezes o cara está lá, já mandou a foto. Já notou como a gente gosta de tragédia? Nosso coração é mau. Irmãos, se eu chegar aqui e fazer um elogio de meia hora a uma pessoa, você não vai ficar feliz. Mas se eu ficar meia hora detonando a pessoa, você fica só assim. Você já notou quando alguém começa a falar de outra pessoa perto da gente, a gente não aguenta e mete uma vírgula e começa. Mas, e ó. Não é? Nós somos assim. Perdão não é natural, é sobrenatural. Quando Jesus falou sobre perdão, o que os discípulos disseram a ele? Senhor, ensina-nos a orar. É difícil perdoar, gente. Um dia eu estava dando uma escola dominical aqui, e tinha um senhor muito espiritual aqui, falou comigo assim: perdoar é esquecer. Eu falei: não, perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem dor. Perdoar é lembrar e não cobrar a dívida. Ele falou comigo assim: não, perdoar é esquecer. Eu falei: não é, isso não é bíblico. Ele falou assim: então me dá um exemplo. Ele falou assim: há 30 anos atrás, você tinha uma voz grossa, imponente, fulano fez isso e isso comigo, eu esqueci. Eu falei: você acabou de lembrar? O senhor acabou de lembrar? Irmãos, sabe o nosso problema? É que nós achamos que perdoar é esquecer. Para você esquecer, você tem que pedir a Deus um Alzheimer, uma doença neurológica. Aí eu esqueço. Não esquece nada. Perdoar é lembrar e não cobrar. Arrependimento, o perdão e restauração anula a ação do diabo. Olha o verso 11 comigo. Ele diz que fez na presença de Cristo. Qual é o motivo? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Irmãos, Paulo percebeu que havia uma ação demoníaca que precisava ser tratada. E ele sabe, se não tiver arrependimento, perdão, restauração, o diabo mete a mão. Até rimou, né? Se não tiver arrependimento, perdão, restauração, o diabo mete a mão. Irmãos, quando nós temos uma mágoa, um ressentimento no coração, o diabo fertiliza, irriga, aduba para aquilo crescer. Porque ele sabe que uma pessoa cheia de mágoa, cheia de ressentimento, ela não consegue viver bem. Ela adoece. Doenças físicas, doenças emocionais e doenças espirituais. Agora, o diabo também sabe que quando a pessoa não é disciplinada com amor, não é cuidada, aquela pessoa sofre. E o diabo começa a colocar na cabeça dela: está vendo? As pessoas não gostam de você. As pessoas não amam você. As pessoas te odeiam. Quantas pessoas que foram maltratadas? A palavra maltratado significa não ser bem tratado, bem cuidado, bem servido. E hoje carregam ódio, rancor e mágoa. Tinha uma pessoa que frequentava a nossa igreja, há muitos anos atrás, e ria para mim, conversava comigo,
era extremamente agradável. Um dia, Maria José e eu, nós fomos na casa dela. Ela e o marido nos receberam, foram extremamente cordiais. Nós fomos lá a convite. A gente conversa. Do nada, a mulher levantou do sofá e falou assim: eu te odeio, eu não gosto do senhor. Eu falei: o que é isso, gente? Eu quero saber o porquê. O senhor fez isso, isso e isso. Eu falei: não, minha filha, não fui eu, não. Aí o marido dela levantou e falou assim: não, não foi ele, não, pelo amor de Deus, foi outra pessoa. Ou seja, ela me odiava. Ela tinha uma raiva enorme de mim. Então ela não ria para mim, ela rosnava para mim. E nem o marido dela sabia o quanto essa mulher me odiava. E injustamente não fui eu mesmo, não, que fiz o que ela disse que eu fiz. O marido dela falou: não foi ele, não. E pelo contrário, foi eu que o defendi, o marido dela, no caso. Não, sou muito grato a ele me ajudou muito. Então, às vezes, ninguém fica sabendo. Vocês já ouviram uma palavra, uma frase que é dura, que a igreja costuma ser o único exército que larga os seus feridos para trás? Essa frase é dura, mas às vezes é verdade. Às vezes nós somos não justos, mas justiceiros. Às vezes, nós somos tão legalistas que nós, em vez de tratarmos as pessoas, ganharmos as pessoas, amarmos as pessoas, consolar as pessoas, nós pisamos. Nós jogamos aquela pá de terra sobre o caixão das pessoas. Isso não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem disciplina? Tem. Mas disciplina exercida com amor, com paixão, com graça e com misericórdia. Parece que tem gente que fica salivando, né? Ódio, querendo que o outro se dá mal. Isso é muito feio. E pior, a gente fica do lado, às vezes, escutando. Você não deve nem ficar falando, nem tampouco ouvindo. Que quando você ouve, você está alimentando o outro. Eu separei aqui, irmãos, 3 aplicações simples para nós pensarmos. Primeiro, a igreja deve ser uma comunidade que disciplina seus membros faltosos, de acordo com as Escrituras. Não de acordo com normas e regras humanas, mas de acordo com as Escrituras. Irmãos, a disciplina, a correção, ela tem um objetivo: restaurar, ganhar a pessoa, não perdê-la. Se nós perdermos a pessoa, foi horrível, foi terrível. Segundo, nós precisamos de perdoar e restaurar. Não ficar livrando das pessoas. Às vezes, nós não gostamos de determinada pessoa, aí nós aproveitamos o momento para nos livrar dela. Isso é muito feio. Isso é muito feio. Isso é horrível. Eu já contei para os irmãos, vou contar de novo. Quando eu me converti, uma semana, 2 semanas depois, eu estava pregando para todo lado. Eu recebia convites de várias igrejas, de vários lugares. Aí tinha um presbítero aqui na igreja, teve uma reunião de oração, ele falou comigo: se eu posso orar com o senhor? Eu falei: claro, vai ser um privilégio para mim. Ele orou desse jeito. Tem um irmão na igreja que converteu há pouco tempo, coitado, ele está achando que é alguma coisa, mas não é nada. Está soberbo demais, está arrogante, só porque recebe alguns convitinhos aí. Eu falei: para com isso, rapaz, fala direto comigo, cara. Que é isso? Você não é homem, não? Às vezes a gente não tem coragem de falar, a gente manda recado. Se a gente não tiver cuidado, isso aqui, ó, acaba virando o castelo dos covardes.
Aquilo que eu não tenho coragem de falar cara a cara com você, eu fico mandando um recadinho, entendeu? Recadinho. Tem pastor que não tem coragem de pegar um revólver e tomar dinheiro dos outros, mas fica usando isso aqui para roubar dinheiro dos outros. Sabia disso? Cara de pau, hein? Isso é um assalto à Bíblia armada, né? Não é a mão armada, é a Bíblia armada. Terceiro, a igreja, através da disciplina e restauração, ela anula as forças do mal, as forças demoníacas. O diabo odeia perdão. Imagine Maria José e eu quebrando pau lá em casa. O diabo, e pá, isso aí, vai lá. Não aceita, não, mas ele é grande, mas dá uma pedrada na testa dele, igual Davi fez com Golias. Vai lá, tal. Aí eu vou para um lado, Maria José para o outro, e fica assim, ó. De repente eu caminho para o lado da Maria José, e ele fala assim, não é possível, não. Perdoa, meu amor. Ah, mas é claro que eu te perdoo, me dá aquele abraço. Ao diabo, tem jeito com crente, não. Esse bicho gosta de perdoar mesmo, entendeu? Toda vez que a gente perdoa, a gente dá uma rasteira nele. Sabia disso? E perdoar é bom para o outro? É claro que é, mas é bom para quem primeiro? Para nós. Para nós. Às vezes o outro nem sabe se está com raiva dele, sabia? Você já notou quando você está com muita raiva de alguém? Aonde você vai, você leva essa pessoa com você? Você vai dormir, quem vai com você? Vai o marvado lá, entendeu? Você vai fazer uma viagem, quem vai com você? O danado vai com você. Você vai no restaurante, quem vai com você? Ele. Não sai da sua cabeça, não? Eu quero terminar, irmãos, pedindo que você abra sua Bíblia em Colossenses, por favor. Colossenses capítulo 3. Verso 13. Não, verso 12 e 13. Colossenses 3. Isso aí. 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Esse é o segredo, irmãos, para se ter uma saúde física, emocional e espiritual. Primeiro, reconhecer que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Segundo, é se perdoar. Agora, eu vou terminar falando isso também. Tem muita gente que perdoa o outro, mas não perdoa a si mesmo. Meu Deus, se eu não tivesse feito aquilo. Ai, meu Deus, se eu não tivesse feito aquilo. Eu não estava passando por isso. Você já fez? Já. Resolve. Mas não fica toda hora se culpando, não. Não tem jeito de consertar mais, não. Não tem jeito. Se tiver jeito, conserta, mas se não tem, tem coisa que não tem jeito de consertar mais, não. Mas fica o tempo inteiro. Ah, meu Deus. Ah. Tem jeito não, acabou. Bola para frente. A gente fica, às vezes, nos culpando, nos maltratando, ferindo a nós mesmos, nos acusando de tanta coisa. Perdoa a si mesmo. E por último, perdoar o outro. Agora, tem uma palavrinha aí, no verso 13 aí, ó. Suportai-vos. Na maioria das vezes, se eu chegar, por exemplo, e falar assim, olha, o Diego, eu suporto o Diego. O que vocês vão pensar de mim? Que eu não gosto dele, mas não tem outro jeito, tem que conviver com ele mesmo, eu tolero. Mas não é isso que o texto está dizendo aqui. Suportai-vos uns aos outros significa dê suporte. Ajude o outro nas suas fraquezas, nas suas limitações. Irmãos, aquela caixa de som ali é pesadíssima.
Sabe o que ela está ali? Olha ali, tem um suporte. Irmãos, eu nunca vi ninguém chegar e falar assim, olha, nossa, que suporte bom, hein? O pessoal fala só da caixa de som. O mal também, já vi falar mal da caixa de som, nossa igreja também. Mas ela é boa. Suporte é isso. Por exemplo, quais são as fraquezas do seu marido, da sua mulher? Dê suporte. Qual que é a fraqueza do seu filho? Dê suporte. Nós precisamos de suportar uns aos outros em amor. Hoje em dia, hoje nós vivemos dias difíceis. Tem gente que chama cachorro de meu bem, de fininho e filho de troço. O marido dorme no terreiro, o cachorro dorme na cama. Um dia desses, uma mulher falou assim, se a minha cachorrinha não for para o céu, eu também não quero ir, não. Meu Deus. Eu nunca vi ela falando com respeito à irmã, à mãe, ao marido, uma cachorrinha. Se a gente não tomar cuidado, irmãos, do jeito que está indo, daqui a um tempo, nós vamos ter que construir um pet aqui na igreja. Outro dia eu fui no supermercado, eu fiquei assustado. Venha fazer a sua compra, aproveite e traga o seu pet, tem um lugar todo especial. Eu fui ver lá no supermercado de escola. Ô, gente, dá vontade até de ficar dentro daquele pet, tão cheiroso que ele é, tão arrumadinho. Mas eu não caibo nele não, tá? Ele é pequeno para mim. É um cachorro menor, né? Então vamos orar. Ó, você guarda mágoa de alguém? Não? Parabéns. Você guarda? Guarda, vou orar por você. E você falou que não guarda. Será? Nem um tantico assim? O pessoal mais antigo fala tantico. Um tantico assim? Você tem mágoa de você mesmo? Você já disse assim, puxa vida, hein? Se eu não tivesse feito aquilo. Sabe qual que é o remédio mais vendido no Brasil? Rivotril. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Pedir a Deus que nos ajude. Perdoar não é esquecer não, gente. É lembrar sem dor. É lembrar e não sacar a nota promissória. Rasga. Um dia alguém falou comigo assim, eu tinha um problema com um sujeito aqui, eu não quero mal dele não, mas guardei todos os e-mails dele, porque se um dia precisar, eu falei, apaga isso, rapaz. Apaga. Se você um dia me xingar por e-mail, pelo WhatsApp, eu apago. Eu não guardo aqui, gente, porque se eu guardar, eu leio de novo. Ó Pai, nós queremos e precisamos ter um coração parecido com o do Senhor. Um coração que perdoa, um coração que não guarda mágoa, que não guarda ressentimento. Precisamos, ó Pai, a semelhança de Cristo Jesus e do apóstolo Paulo, não pagar mal com mal, mas pagar o mal com bem. Que nós tenhamos um coração, ó Pai, disposto a perdoar quantas vezes for necessário. Sempre visando o nosso bem-estar, claro que sim, mas também o bem-estar do outro, ó Pai, e a glória do Teu nome, ó Deus. Tire do nosso coração todo sentimento que anda na contramão da Tua vontade. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém.